Pedro, que é professor do IFAL de Piranhas, é mestre em Educação Contemporânea, não é isso, Pedro? Isso. Doutorando em Educação, tudo pela UFPE, não é isso, Pedrão? Isso. Tem uma trajetória enorme na educação, e foi meu professor. E isso me faz muito feliz de tê-lo aqui hoje, porque com certeza Pedro foi uma das pessoas que me motivou a ser professor também. É um cara incrível, um cara com uma dinâmica, uma metodologia incrível, e que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse trabalho que ele tem, né? Essa vida dedicada à educação que ele destinou, ok? Eu passo a palavra, Pedro, para Aldiron, que é o gestor da nossa escola. E de antemão eu queria agradecer também a presença, Pedro, como você mesmo permitiu, né, que tivessem outras escolas presentes. Então Claro. aqui nós temos as escolas da Secretaria de Educação do município de Minador do Negrão, nós temos a Escola Estadual Belarmino Vieira Barros, que é a que eu faço parte, que é do estado de Alagoas, e nós temos também algumas escolas estaduais participando também de Alagoas. Então, eu acho que vai ser um momento bem, bem rico. Aldiron, é com você, meu irmão. Boa noite, meu amigo Pedro. Boa noite aos demais aqui presentes. É uma satisfação recebê-lo, meu irmão. Sei que hoje será uma noite de muito aprendizado, de muita coisa boa para todos nós que aqui estaremos reunidos, mesmo remotamente, mas sei que vai ser de muito proveito. Quero dizer que sinta-se abraçado, meu irmão. Quando tiver uma oportunidade para conhecer a nossa escola de perto, Belarmino, lá na cidade de Minador do Negrão, e será um prazer tê-lo lá conosco no presencial, viu? Quero agradecer mais uma vez e dizer que sinta-se à vontade, meu irmão. Vou passar a palavra para a minha adjunta, Thelma. Fica contigo, Thelma. Valeu, Pedrão. Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Valeu. Boa noite, professor Pedro. Seja muito bem-vindo à nossa querida cidade, vamos dizer cidade, porque temos muitos grupos aqui de professores, né, de outras escolas também. Quero agradecer de coração. Essa noite eu sei que vai ser uma noite rica em aprendizado, né? E é um prazer enorme. Cleito falou muito bem de você, esse nosso professor querido aqui, Cleito, né, que é um mestre, é uma pessoa maravilhosa, que a gente ama de coração, um profissional muito dedicado, né? E a gente fica feliz em tê-lo aqui conosco, né, a sua presença. Quero agradecer a participação aqui também dos nossos colegas aqui de outras escolas, né, tá aí as escolas de Minador, Nossa Senhora das Graças, Menino Jesus, a creche Isabel, e agradecer a nossa secretária de Educação de Minador do Negrão, que ela está aí presente também, né, ela está participando, seja muito bem-vindo, né, aqui a gente faz um trabalho conjunto, um trabalho integrado, e esperamos que, né, vai ser uma noite de muito aprendizado. Só tenho a agradecer a participação de todos, viu? E temos algumas cidades aqui também, pessoas da terceira série de Palmeiras dos Índios, né? Então, assim, é um grupo grande que estamos aqui para aprender, para ouvir e compartilhar com você. Muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, agradeço. Cleiton, quer colocar mais alguma coisa? Tem mais alguém que queira? Pedro, é com você, meu irmão. A noite é sua, a estrela é você. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, né, para conversar. Eu gosto muito de conversar, especialmente com professores. Eu acho que são diálogos mais que pertinentes, os diálogos que a gente tem com professores. Tenho atendido a convites, né, porque me acho no dever
né, de compartilhar algumas experiências que a gente tem dentro da educação, e como funcionário público que sou, né, me sinto no dever de, sempre que sou convidado a tratar sobre educação, a conversar com professores e professoras, eu me sinto nesse dever de atender aos convites. E digo a vocês que vocês também se sintam no dever de dialogar com professores. É necessário que nós, enquanto classe, né, a gente esteja em constante dinâmica de diálogo. É uma forma da gente, inclusive, pensar sobre o nosso papel, não só em relação aos estudantes, mas em relação a nós mesmos enquanto classe. Somos uma classe, né, eu diria, infelizmente, nesse país, desprivilegiada, né, temos uma condição, dada a importância que nós temos na sociedade, nós ainda somos historicamente desprivilegiados, né? E eu acho que uma das formas da gente nos reforçar enquanto classe e enquanto sujeitos, que eu acho que isso é importante também, essas duas visões, é o diálogo. Aliás, o diálogo é uma das armas, eu vou retirar a palavra arma, tá? Eu estou com um nojo dessa palavra. O diálogo é um dos instrumentos que o nosso objeto hoje, da nossa fala, defende tanto, né? Hoje, quando o Cleiton me convidou para conversar com vocês, ele propôs que a gente tivesse uma conversa sobre Paulo Freire, e dada as diversas polêmicas, né, que acontecem hoje em torno desse nome, eu penso que é necessário, sim, a gente conversar. Muitas vezes existe desinformação a respeito desse pedagogo, né, desse pensador brasileiro, e quando não há desinformação, há fake news, há mentiras, e isso deve ser combatido para o bem e para o mal, né? Independente de posicionamentos ideológicos, independente de paixões, nós temos que falar a verdade. Temos que falar a verdade sobre os objetos que fazem parte do nosso fazer e do nosso pensar cotidiano. Por isso que eu propus a Cleiton o tema Desmistificando Paulo Freire. Né? Desmistificando Paulo Freire. É necessário que a gente faça isso, que a gente olhe para o pensamento freiriano de uma forma menos apaixonada e de uma forma mais científica. Tá? Como o Cleiton já falou aí, né, eu fiz mestrado em educação na Universidade Federal de Pernambuco, educação contemporânea, e estou em fase de conclusão do doutorado em educação lá na Universidade Federal de Pernambuco. E a experiência na pós-graduação em educação tem me dito isto. É necessário a gente... É muito estranho o que eu estou falando de desapaixonar, né, porque na nossa profissão a gente utiliza muito expressões como é minha missão, eu nasci para isto, eu nasci para ser professor, né, eu sou apaixonado por isso, enquanto que em outras profissões o dicionário é utilizado de outra forma, as palavras são utilizadas de uma forma mais técnica, mais objetiva. Então, o objetivo da nossa fala hoje aqui é justamente esse, né, de desmistificar Paulo Freire. Lembrando que a palavra o verbo, né, desmistificar, tem alguns sentidos que eu penso que a gente, começando por eles, começando pelo sentido de desmistificar,
a gente já vai ter uma ideia do que eu vou trazer aqui hoje a respeito de Paulo Freire, né? Desmistificar é destituir o caráter místico ou misterioso de. Veja, vamos retirar o caráter místico ou misterioso dessa figura tão importante no nosso pensamento, no pensamento educacional brasileiro, que é Paulo Freire. Desmistificar é desnudar algo ou alguém daquilo que mistifica, engana ou embeleza de maneira falsa. Então, é revelar sentidos mais verdadeiros de um objeto. E por que eu insisto nesse verbo? Porque hoje nós vivemos um momento em que determinadas figuras são atacadas, a exemplo de Paulo Freire, são atacadas por fake news, são atacadas por falsos entendimentos, e é necessário que nós, professores, independente se nós somos adeptos ou não de um determinado pensamento, que a gente tenha conhecimento para poder rebater mentiras e dialogar com verdades. E eu acho que isso é fundamental, né, na nossa profissão. Eu acho que desde a época que eu era professor de Clayton, que eu defendo muito a ideia, pessoal, de que professor, e a gente perdeu um pouco disso, o professor, ele tem que ser um intelectual. Eu não sei por que a gente colocou essa ideia de intelectual em filósofos, em pensadores. Somos nós quem estamos na frente, né, de batalha, tentando fazer com que a juventude desse país reflita, pense, veja o mundo com um olhar mais apurado. Então, nós somos intelectuais e nós temos que lutar para cada vez mais melhorarmos nesse sentido. Então, eu faço também essa luta no meu dia a dia. E aí eu coloco, né, eu retirei o caráter de apaixonamento que existe na educação no início para poder entrar com um discurso científico, objetivo, mas agora eu retomo um caráter de apaixonamento. É necessário que a gente seja apaixonado pelos nossos objetos de estudo. É necessário que Clayton seja apaixonado pela biologia, para ele poder, diante dessa paixão, adquirir conhecimentos e ter condições depois intelectuais, inclusive, de colocar esses conhecimentos de forma mais objetiva possível para os seus alunos. E isso deve acontecer com todos os professores e professoras. Nós devemos, sim, sermos apaixonados pelos nossos objetos de estudo, para que a gente se instrumentalize, para que a gente estude muito, adquira conhecimento, para chegar diante dos alunos e a gente ter o que levar para esses alunos. E eu digo a vocês, a juventude brasileira, ela necessita de professores que estejam cheios, plenos de conteúdo. Eu poderia aqui falar também que não é só uma questão de informação, tem que ser também uma questão de sabedoria, né? Para que a gente faça essa mística que é, né, o processo de ensino-aprendizado. Dito isto, eu queria adentrar, né, a fala sobre Paulo Freire, trazendo alguns elementos para a gente começar a olhar Paulo Freire de forma diferente. E é claro, depois da minha fala, se vocês também tiverem contribuições, vai ser uma noite muito, muito interessante. Eu às vezes fico olhando algumas críticas, né, que se faz a Paulo Freire hoje, e de que o método Paulo Freire está acabando com a educação
no Brasil de que as pessoas que se submeteram ou que as escolas utilizam o método Paulo Freire e estão formando analfabetos, a primeira coisa que me espanta é que não existe hoje, nas escolas do Brasil, a utilização do método Paulo Freire, sobretudo nas escolas públicas de base. Não existe. Procurem aí, pensem aí em colegas de vocês e qual deles, e eu me incluo nisso, utiliza o método, o famigerado, o famoso método Paulo Freire na escola. Se vocês acharem, por favor, me apresente esse professor para que eu possa cumprimentá-lo. Para que eu possa cumprimentá-la. Né? Muito dificilmente a gente vai encontrar um professor se utilizando do método Paulo Freire. Mas aí, quando eu digo que a gente não utiliza o método Paulo Freire, eu preciso também apontar se alguém utiliza. Né? Se alguém tem utilizado o método Paulo Freire nesse país. E aí, minha gente, eu converso muito com colegas lá da Federal, né? Eu tenho colegas que fazem medicina lá na Universidade Federal de Pernambuco, e tenho muitos ex-alunos que cursam medicina hoje. E converso muito com muitos deles. E eu fico impressionado com a quantidade de estudantes de medicina que chegam para mim e dizem que utilizam nas faculdades de medicina um método que eu não vou nem colocar aqui como um método de ensino, tá? Mas como um método de desenvolvimento de conhecimento que eles denominam de Problem-Based Learning, ok? São os aprendizados baseados em problemas. O Problem-Based Learning, ele constitui uma metodologia de aprendizagem que desloca o sujeito do processo ensino-aprendizado, ele desloca do professor para o estudante. Nesse método que eu estou aqui falando para vocês, o agente principal do processo de ensino-aprendizagem é o estudante. São os estudantes quem resolvem problemas práticos que são colocados pelos professores, ok? Esses professores têm um papel de tutor, de instrutores, de facilitadores, ok? E esses professores colocam problemas para que os estudantes resolvam. Então, há um deslocamento de centralidade da figura do professor para os estudantes. Repito, Problem-Based Learning, aprendizado baseado em problemas. Este método é o método hoje mais utilizado nas faculdades de medicina do país. É importante que vocês saibam disso, porque já eu passo uma outra informação a esse respeito. Né? Então, ao invés do estudante ser alguém que senta, né, na cadeira e recebe informação do professor, o estudante passa a ser um produtor de conhecimento. Hoje em dia, existe um nome para esse método, tá, minha gente? Eu falei aqui o nome original em inglês, mas hoje a gente está traduzindo, nós que trabalhamos com pensamento pedagógico, nós estamos traduzindo esse método para pedagogias ativas ou metodologias ativas. Se vocês têm passado por processos, né, eu não gosto da palavra reciclagem, porque nós não somos lixo, né? Mas se vocês têm passado por processos de capacitação,
certamente já devem ter ouvido falar algum palestrante, né, dizendo, né, enunciando essa novidade: metodologias ativas, sala de aula invertida, pedagogia ativa. E o que é isso? É a transferência do professor, da centralidade do ensino do professor para o aluno. Eu quero dizer de antemão que eu sou um professor tradicional. Eu tenho essa tendência tradicional de centralizar o processo em mim. É uma tendência que eu tenho. Claro, sem nunca abrir mão da possibilidade de colocar o aluno, de colocar o estudante no processo, e isso é essencial. O que a gente não pode ser é fechado às possibilidades de diálogo. Então, embora eu me considere um professor tradicional, porque eu tenho uma tendência de centralizar o processo em mim, eu estou aberto, eu me coloco sempre como aberto à possibilidade da metodologia ativa, da sala de aula invertida, da sala de aula de cabeça para baixo, da sala de aula rodando, não importa. Para mim, o que importa é que o aluno, o estudante, aprenda. Essa metodologia, minha gente, a metodologia ativa ou a Problem-Based Learning, ela é meio que inaugurada no Canadá pela Universidade de McMaster e na Holanda, em 1969. Aqui no Brasil, ela chegou no Brasil pela Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo, e a Faculdade Estadual de Londrina, no Paraná. Mas o que eu posso dizer a vocês é que isso que é tão novo, isso que é tão festejado hoje na pedagogia, nada mais é do que método Paulo Freire. Porque o método Paulo Freire nada mais é do que uma crítica à educação bancária, e vocês já devem ter ouvido falar, na educação bancária, onde o aluno está sentado na cadeira recebendo essa informação, mas ele está inerte, ele não interage, ele não se coloca como sujeito daquela aprendizagem. O aluno é um objeto da aprendizagem e ele não se coloca como sujeito. Metodologias ativas, pedagogia ativa, ok? Problem-based learning. Tudo isso que é tão novo é velho para quem estuda Paulo Freire. Isso é um primeiro ponto. Aqui eu estou fazendo uma introdução, tá? Para que vocês compreendam. É muito interessante o que vem acontecendo na educação brasileira. É muito interessante. E nós que estamos estudando, produzindo artigos, a gente se espanta. Porque hoje se convencionou que a educação militar é uma educação padrão. Que a educação militar seria a solução dos problemas da educação no Brasil. E a gente vai absorvendo esse discurso e até concordando com ele, sem muitas vezes nos aprofundarmos nas questões técnicas, científicas, nos dados. Porque os dados apontam, por exemplo, que a educação em escolas de aplicação, que a educação em escolas de tempo integral, que a educação em institutos federais respondem hoje pelas melhores notas do país, com metade do custo por aluno de uma escola militar. Mas não se espantem, não se espantem, minhas queridas professoras e meus queridos professores. Notem que hoje, quem está nas faculdades de medicina, sejam elas públicas ou privadas, são os filhos das classes mais altas. São os filhos daquela classe que detém mais dinheiro. Então, o que acontece no Brasil hoje é simplesmente algo que não é de se espantar. A pedagogia ativa,
que tornam o aluno um líder, que torna o estudante um protagonista da produção de conhecimento. Ou seja, o método Paulo Freire é colocado para os filhos dos ricos. Se a gente for para a educação básica, método como o método Montessori, vamos tentar matricular nossos filhos numa escola que aplica o método Montessori, as mensalidades são absurdamente caras. Então, método Paulo Freire e método Montessori para os filhos das classes mais abastadas. Escola militar para os filhos dos pobres, para que aqueles aprendam a mandar e a liderar e estes aprendam a obedecer e ficar calado. Por isso que é importante, professores e professoras, que a gente sempre esteja atento aos movimentos que se fazem e às tentativas de reforma que se fazem na educação. É pela educação que eles dominam tudo. Não é à toa que nós aqui, professores e professoras, somos hoje os mais atacados funcionários públicos desse país. Não é à toa. Há muita coisa por trás disso. Nós temos um papel central nesse processo. Dito isto, feito esta introdução, e eu não vou querer me alongar muito, eu quero convidar vocês a gente fazer hoje aqui um pouco de estudo sobre o Paulo Freire. Eu quero trazer algumas informações sobre o Paulo Freire, e nós vamos fazer isso, né? Eu tinha planejado que a gente fizesse isso em 3 mergulhos. Eu vou convidar vocês a mergulharem, né, em 3 camadas de profundidade no pensamento do Freire. O primeiro movimento de mergulho a gente já fez aqui. Eu fiz algumas considerações teóricas sobre o Paulo Freire. Concluo já essas considerações teóricas. Já começamos a mergulhar, tá? Na segunda camada de reflexão, eu vou trazer uma contribuição do Paulo Freire para pensarmos o sujeito, o indivíduo, e isso não falo aqui nem de professor e nem de aluno, mas eu falo do ser humano, tá? Enquanto indivíduo, enquanto sujeito. E na terceira e última reflexão, para a gente fechar a nossa fala, eu vou trazer uma contribuição do Paulo Freire para a gente pensar agora, de forma coletiva, a sociedade brasileira, as contribuições do pensamento de Paulo Freire, para que a gente entenda um pouco sobre a sociedade brasileira e latino-americana. Então, é mais ou menos nesse campo do pensamento de Freire que a gente vai atuar. Eu vou usar uma obra que eu gostaria muito de recomendar a vocês, tá? Eu ia mostrar, mas eu estou com a Xerox, então a vergonha é tão grande que eu não vou mostrar, mas vou citar esse livro, que, penso eu, é um livro central para todo e qualquer professor e professora. Tá? É necessário que a gente compreenda a história da pedagogia nesse país. Quanto mais a gente compreende a história da pedagogia, mais nós temos elementos para fortalecer, né, o nosso discurso como professores e professoras. O livro é História das Ideias Pedagógicas no Brasil, Permeval Saviani. Tá? É um livro que a gente estuda, eu diria que a gente estuda exaustivamente esse livro na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive para fazer provas de mestrado e doutorado. É um livro que é pedido, e é um livro que eu consigo mensurar a minha caminhada como professor em antes e depois desse livro. Esse livro contribuiu muito para comigo como profissional de educação. Porque depois que eu comecei a entender a educação
por dentro dos seus processos históricos, eu comecei a me situar melhor em relação à minha prática, então a saber o que eu era enquanto professor. Eu sou construtivista, eu sou tradicional, né? Eu sou um adepto das pedagogias ativas. Quem eu sou? É necessário que a gente saiba. É necessário que você, professor e professora, saiba quem você é. Se localize dentro do processo pedagógico e educacional. E esse livro é um aporte muito interessante. Tá? Esse livro trata, em um dos seus capítulos, de Paulo Freire. Tá? O professor Saviani, ele faz considerações sobre Paulo Freire. E aqui, já que a nossa fala é sobre desmistificar, tirar as máscaras que colocam, né? Eu começo a falar para vocês sobre uma das grandes, um dos grandes mal-entendidos sobre Paulo Freire. Quando o senso comum hoje diz que Paulo Freire é marxista. Quando o senso comum hoje diz que Paulo Freire, o pensamento freiriano é comunista. E aqui eu não estou dizendo que ser ou não comunista está errado. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que o Paulo Freire, ao contrário do que todo mundo diz, não é. O pensamento dele não é necessariamente um pensamento marxista ou comunista. São esses véus de aia que nós temos que combater. Essas desinformações. Compreende? Quando alguém diz, olha, Paulo Freire tem esse determinado tipo de pensamento, e você vai dizer, não é bem assim. A bem da verdade, ele é isso. Mesmo que você não goste do que ele seja, mas é necessário falar a verdade. Necessário falar a verdade. Uma verdade que a gente fala aqui, uma aproximação da verdade de forma científica. Professor Saviani, comentando 2 livros de Paulo Freire, ele faz um comentário sobre esse livro aqui, que é um livro que eu acho que todo professor deveria ler. Tá? Outro livro que eu estou indicando para vocês. Esse livro faz uma análise incrível, assustadoramente atual da sociedade brasileira. Olhando a sociedade brasileira pelo viés, pela ótica da educação. Esse livro é Educação como Prática de Liberdade, do Paulo Freire. O professor Saviani, neste outro livro aqui, está fazendo comentários sobre esse livro. Tá? Nós vamos usá-lo no final. O segundo livro que o professor Saviani comenta aqui é um livro muito famoso, né? Que é A Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido. Tá? E nós vamos usar hoje aqui também este livro, A Pedagogia da Autonomia, que todos, isso aqui é um manual claro, conciso, seguro do que é ter boas práticas pedagógicas, do que é ser um bom professor, uma boa professora. É um livro, e eu até depois eu vou me dispor a estudá-lo com vocês, a reestudá-lo com vocês. Tá? Claro, a gente achando o nosso tempo de estudo e a gente fala, eu sou apaixonado por estudar e eu tenho que pegar essa paixão que eu tenho pelo estudo e transformar em objetividade, em linguagem científica, em linguagem direta, sem paixões. Isso é um grande desafio de quem é apaixonado pelo que faz, de quem é apaixonado pelo que é. Aliás, pelo que está sendo. Então, veja, quando o professor Saviani comenta sobre a educação, o livro A Educação como Prática de Liberdade, no final do comentário, ele diz o seguinte, as referências, vejam bem, as referências teóricas do livro Educação como Prática de Liberdade remetem, pelo aspecto filosófico,
ao existencialismo cristão. Ora, ora, senhoras e senhores, o nosso professor Paulo Freire, ao contrário do que diz o senso comum, não é um marxista ou um comunista. O professor Paulo Freire, o pensamento freiriano é existencialista cristão. E isso, quando você começa a se aprofundar e ler os livros do Paulo Freire, você começa a ver as referências. Karl Jaspers, Heidegger, um filósofo de direita, Hegel, aquele que o pensamento de Hegel é exatamente o contrário do pensamento de Marx. Marx inverteu o pensamento de Hegel para criar um materialismo histórico dialético. E aqui vejam bem, não é uma questão de fazer juízo de valor se ser marxista ou não é certo ou errado. Eu estou simplesmente desmistificando Paulo Freire, dizendo qual é o tipo de pensamento e onde Paulo Freire ancora o seu pensamento. O professor Saviani continua assim: pelos pontos arrolados no livro, fica claro que o horizonte da concepção pedagógica freiriana era a sociedade industrial. Eu vou repetir para que fique bem claro e para que eu não precise falar mais claro para vocês, né? Que o horizonte da concepção do pensamento de Paulo Freire está ancorada numa sociedade industrial, impulsionada economicamente pelo capitalismo de mercado. Compreenderam agora o que é desmistificar? O que é pegar um objeto, pegar um pensamento e olhar esse pensamento naquilo que ele é, de forma científica, com base em dados, em estudos. Nós não estamos falando aqui de fake news. Nós não estamos falando aqui de senso comum. Nós estamos reportando para vocês aqui estudos consistentes. E aí, para continuar essa descrição do pensamento de Freire, o professor Saviani diz: a sociedade industrial, impulsionada economicamente pelo capitalismo de mercado, sob a forma de política da democracia liberal. Da democracia liberal. E aí, o que é que o professor Paulo Freire propunha para a solução de vários conflitos de desigualdade da sociedade brasileira? Ele propunha a passagem, né, que o professor estimulasse o estudante a fazer a passagem de um estado de ingenuidade para um estado de criticidade. E quando ele pensava nas desigualdades sociais, ele dizia o seguinte: ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens libertam-se em comunhão. Para um pensador crítico, isso aqui contém uma certa ingenuidade. Porque é, de certa forma, ingênuo a gente achar que os homens vão entrar em comunhão, os seres humanos vão entrar em comunhão e vão se libertar em comunhão. Por isso que eu repito aqui, a análise do professor Saviani: Paulo Freire é um existencialista cristão. Mas tem um livro onde o Paulo Freire ele se ancora mais no pensamento de Marx, que é um livro Pedagogia do Oprimido. E eu gostaria muito de trazer essa referência aqui para vocês. Citando aqui o professor Saviani, abre aspas. As referências teóricas da Pedagogia do Oprimido comportam um conjunto de autores que sugerem um diálogo, repito,
que sugerem um diálogo com a filosofia dialética e com o marxismo, algo inteiramente ausente nas obras anteriores. O que é que o professor Saviano está dizendo aqui? Que nas obras anteriores à pedagogia do oprimido não existe resquício de marxismo. Continua o comentário do professor Saviano. No entanto, isso não significa que Paulo Freire tenha aderido ao marxismo, ou mesmo tenha incorporado em sua visão teórica de análise a questão pedagógica, a perspectiva do marxismo. Na verdade, é possível reconhecer a matriz hegeliana em sua análise da relação opressor-oprimido. Paulo Freire não é um materialista, o que para mim é uma falta. Paulo Freire é um idealista, hegeliano, existencialista, cristão. E nós temos que ter isso como informação para combater a desinformação. Os debates a respeito se isso é bom ou ruim são outros debates que nós não estamos fazendo aqui. Aqui eu estou enunciando para vocês qual a característica teórica do pensamento de Paulo Freire. Continua, professor Saviano, para a gente terminando esse primeiro mergulho, tá? Quanto aos autores marxistas, eles são citados incidentalmente apenas para reforçar aspectos da explanação levada a efeito por Paulo Freire. É óbvio, pedagogia do oprimido. Há aqui uma ideia de luta de classe, mas Paulo Freire pega de Hegel a relação senhor e escravo. Aqui ele continua. Sem nenhum compromisso com a sua perspectiva teórica. Ele está dizendo aqui que Paulo Freire não tem nenhum compromisso com a perspectiva teórica marxista. O que, para mim, repito, é uma falta. Se algum conceito é apropriado, se Paulo Freire pega algum conceito do materialismo, isso ocorre deslocando-o da concepção de origem e dissolvendo-o num outro referencial. Em suma, apesar do comparecimento de grande número de autores marxistas, a concepção de fundo que preside toda a tessitura da pedagogia do oprimido permanece sendo a filosofia personalista na versão política do solidarismo cristão. Amém? Aqui nós terminamos o nosso primeiro mergulho no pensamento de Paulo Freire, na desmistificação de Paulo Freire. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou começando a me empolgar. Eu estou começando a gostar disso aqui. Segundo mergulho, nós entramos agora um pouco pelo pensamento, né, da prática pedagógica, pela forma como Paulo Freire orienta os professores. E ele, como um existencialista cristão, ele reflete sobre quem somos, quem é o ser professor e quem é o ser brasileiro e brasileira. Quem é o ser brasileiro e brasileira. E neste livro aqui, que eu tenho desde a faculdade, faz muito tempo, tá? Pedagogia da Autonomia, eu recomendo que vocês, por favor, baixem esse livro, está muito acessível, não? Pega o PDF desse livro e reflita sobre o que esse livro traz de riqueza para todo mundo que se propõe ser professor. Esse livro é um manual. Tenho certeza, quem não leu ainda, se você parar para refletir sobre o que está escrito aqui, algo vai se mover em você. Algo vai se deslocar em você. O que eu quero dizer com isso? Depois da reflexão nesta obra, Pedagogia da Autonomia, um livro muito pequenininho.
você não será o mesmo e a mesma. Quando você entrar em sala de aula, ou infelizmente, quando você entrar online para dar sua aula, seu momento síncrono, você não será o mesmo e a mesma profissional. Algo vai se deslocar em você. Existe um ponto desse livro, eu fiz, juntamente com um colega meu, 7 vídeos, que eu vou deixar aqui no chat, tá? Para quem se interessar depois. Quero deixar um artigo que eu escrevi com outro colega meu que fala do sofrimento das professoras que são mães durante o período da Covid-19. Eu vou deixar, escrevi com um grande amigo meu, Marconi. Vou deixar esse material para que vocês olhem, tá? Mas um desses vídeos eu faço uma reflexão sobre um ponto desse livro que eu acho muito interessante para cada um de nós. O ponto 1.9, o item 1.9, que diz: ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Ensinar exige que a gente assuma o que nós somos. Eu não posso ensinar os meus alunos de Alagoas achando que eu sou um professor de Harvard. Eu estou inserido numa cultura, num contexto histórico, e eu vou ensinar vocês e vou aprender com vocês a partir disto aqui. E a partir do nosso quintal, nós alcançamos o mundo. Mas se a gente não tem raízes, se a gente não reconhece o nosso próprio chão, a gente não avança. É necessário a assunção, o assumir a nossa identidade cultural. Olha o que Paulo Freire está dizendo aqui. O verbo assumir, abre aspas para Paulo Freire, é um verbo transitivo e que pode ter como objeto o próprio sujeito que assim se assume. Vamos nos assumir enquanto professores, vamos nos assumir enquanto professoras, enquanto latino-americanos, enquanto brasileiros, nordestinos, alagoanos, pernambucanos. Vamos fincar raízes. Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros, e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Quantos alunos e alunas nós temos que vivem oprimidos porque se acham inferiores, porque não se encontram em si, porque por serem nordestinos são inferiores. Eu estou dando aqui vários exemplos. Ou porque não conseguem se encontrar em sua própria sexualidade. Mas quando a gente diz, eu sou isto e eu assumo essa minha identidade cultural, ninguém nos segura. Quando a gente vive, né? Enquanto eu não sabia que eu queria ser professor, enquanto eu não tinha essa assunção, enquanto eu não assumi para a minha existência, olha como o pensamento de Paulo Freire é existencialista, né? Enquanto eu não assumi para a minha existência a minha condição de professor, enquanto eu tinha vergonha de ser professor, ou achava que tinha que ter outra profissão, eu nunca fui um bom professor. Isso só aconteceu quando eu assumi essa identidade. E nós temos múltiplas, né? Múltiplas identidades que a gente pode assumir ou não. Mas a gente tem que ser o que a gente é. E isso é muito importante na nossa prática. Assumir-se, diz Paulo Freire, como ser social e histórico. Assumir-se como ser pensante, como ser comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque capaz de amar.
olhem como Paulo Freire nos brinda aqui. Isso é um dos pontos, tá, minha gente? Eu trouxe aqui uma migalha, um lampejo. Muitos de vocês já devem ter tido contato com esse livro na faculdade ou no início dos seus estudos. Mas eu lhes convido a reler, a fazer novamente a experiência, como professores e professoras, de mergulhar nos ensinamentos que essa obra traz. Repito, algo vai se deslocar em vocês. Esse é o Paulo Freire, pensador do sujeito. Aqui ele fala dos educandos. Mas eu deixo a pergunta, né? Quem educa os educadores? Nós precisamos constantemente nos educar. Porque, assim como está escrito nesse livro, nós temos que ter consciência plena da nossa condição de inacabados. Nós somos inacabados. Nós temos que fazer um esforço para ser ou estar sendo professor a cada instante. Eu não posso... Uma pergunta existencial verdadeira, ela não pode ser feita dessa forma. Por exemplo, Marlene Maria da Conceição, o que é ser professora? Não. Né? Como é ser professora? Não. Thaís Almeida, como é ser professora? Essa pergunta está errada. A pergunta real, a forma mais aproximada da existência que existe é Marlene, Thaís, Eucilene, Thelma, Aldiron, Cleiton. Como é estar sendo professor. Porque é uma condição que a gente tem que afirmar todos os dias quando a gente levanta para ir dar aula. Quando a gente diz, eu sou o professor, eu fechei as possibilidades. Eu estou dizendo que eu estou pronto. E eu não sou o professor. Eu estou sendo, é um gerúndio, sendo professor. Escolhendo todos os dias ser ou não. Porque amanhã eu posso simplesmente decidir não ser mais. Não ser mais professor. E somos livres, tá? Ou não, né? Depende. Eu não gosto muito do conceito de liberdade existencial que não considera as condições sociais e históricas. Mas a nossa condição é de estar sendo. Aldiron está sendo professor. Thaís está sendo professora. E todos os dias você vai ter que reafirmar isso. Reafirmar ou não. Porque você pode simplesmente também dizer, a partir de agora eu não vou ser mais ser. Não serei mais professor ou professora. É a escolha. Estamos agora no nosso último mergulho, tá? No nosso último mergulho. E no nosso último mergulho, o apelo que eu trouxe aqui, do pensamento de Paulo Freire, na sua Educação como Prática de Liberdade, um livro que todo brasileiro e toda brasileira e todo latino-americano deveria ler. Eu trago não um pensamento, não um apelo para a formação e a assunção do sujeito, mas um apelo histórico, social, para que a gente pense o Brasil enquanto sociedade, para que a gente olhe para o Brasil, para esse país, naquilo que ele sofre. Esse livro apresenta um diagnóstico importante e, ao mesmo tempo, assustador da nossa sociedade. A nossa sociedade que tem a sua formação histórica no escravismo, que tem a sua formação histórica na relação de autoridade daquele que está em cima para com aquele que está embaixo. Então, uma relação sempre verticalizada. Nós vivemos no país do você sabe com quem você está falando.
Nós vivemos num país onde uma autoridade passando por cima da Constituição pode bater na cara de quem quiser. Nós estamos num país em que uma autoridade passando por cima das leis pode atirar na cara de alguém. Porque há uma relação de poder que é verticalizada. Paulo Freire está dizendo, por favor, vamos sair do mutismo, do medo que nós temos de não falar, porque nós fomos formados para o mutismo, né? Para ficarmos mudos. Porque a nossa sociedade se formou com base na escravidão, em relações autoritárias e nunca em relações democráticas. A gente foi formado, a nossa sociedade, ela não fez a transição de uma sociedade fechada, autoritária, sem diálogo, para uma sociedade aberta, democrática, dialógica. Paulo Freire está dizendo nesse livro aqui, nós não fizemos essa transição. É necessário que a gente faça. E nesse sentido é que entra o pensamento freiriano da pedagogia ativa, de cada vez mais estimularmos que o nosso aluno, a nossa aluna, fale, dialogue, se coloque, se assuma enquanto sujeito de sua própria história e não seja objeto da história, mas que através da fala, do diálogo, do estudo, esses sujeitos se assumam enquanto seres históricos e deixem de ser meros objetos, que eles possam ser transformadores de sua realidade. Eu estou falando aqui, isso é muito bonito, mas nem sempre isso é fácil de se aplicar na sala de aula. É preciso que a gente, sabe, reflita muito sobre isso. E isso é feito em conjunto, professores e professoras reunidos, dialogando, conversando, pensando em estratégias, para que a gente possa se dirigir ao nosso educando, dizendo a ele, você tem que ser sujeito da sua história, e não objeto. E querendo ouvir, notem o quanto a gente, e aí eu me coloco, tá? Enquanto professor tradicional, o quanto a gente é tradicional nesse sentido. A gente quer falar, mas a gente tem que criar estratégias para que os estudantes se expressem. E para ir terminando a minha fala, para não me alongar demais, o perigosíssimo Paulo Freire dá a seguinte solução para a sociedade brasileira ser uma sociedade melhor. Olhe como esse pensador é perigoso, tá, minha gente? Por isso que ele é tão atacado. Olha que perigo. Paulo Freire vai sugerir o seguinte, abre aspas, vou citar aqui passagem do livro Educação como Prática de Liberdade. Somente um método ativo, dialogal, participante, poderia fazê-lo, ou seja, melhorar a nossa sociedade. E o que é o diálogo? Minha gente, Paulo Freire está aqui nos pedindo para incentivar o diálogo. Olha como isso é perigoso, né? Sobretudo numa sociedade que não admite a fala. Numa sociedade mutista, onde quem tem poder fala e quem não tem obedece. Rompe-se a possibilidade de diálogo. E Paulo Freire está dizendo, vamos dialogar. Vamos dialogar. Para terminar aqui a nossa citação. E o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Ele aqui está citando Jaspers, que é um filósofo existencialista.
Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. O diálogo repito, o diálogo portanto, o indispensável caminho, diz Jaspers. Ele está citando aqui o filósofo Jaspers. Não somente nas questões vitais para nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser. O diálogo é vital. Somente pela virtude da crença, contudo, tem o diálogo estímulo e significação. Pela crença no ser humano e nas suas possibilidades. Pela crença de que somente chego a ser eu mesmo quando os demais também cheguem a ser eles mesmos. Não há nada mais cristão do que esse pensamento. Eu só posso ser se o outro for também. Eu só posso ser feliz se o outro também for feliz. Eu só posso dialogar com o outro. Eu não posso fazer nada isolado e sozinho, ou simplesmente estabelecer uma relação verticalizada. As relações de diálogo têm que ser horizontais. Não há nada mais cristão que isso. O antidiálogo, que implica numa relação vertical de A sobre B, é o oposto a tudo isso. O antidiálogo é desamoroso. É acrítico. E não gera criticidade. Exatamente porque é desamoroso. O antidiálogo não gera amor. O se cale porque eu estou falando não gera amor. E nós, todos nós aqui, na nossa experiência de sala de aula, no chão da escola, já tivemos a experiência de alunos que eram indisciplinados e quando nós demos voz, quando a gente deu a oportunidade de voz a esses estudantes, eles se transformaram. De alunos que ficavam rebeldes e quando nós demos a oportunidade de voz e de diálogo, nós tivemos outros seres humanos surgindo diante de nós. No antidiálogo, o antidiálogo é desamoroso, é acrítico e não gera criticidade exatamente porque é desamoroso. Não é humildade, é desesperançoso, é arrogante, é autossuficiente. No antidiálogo, quebra-se aquela relação de simpatia entre seus polos, que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica, faz comunicados. O antidiálogo não gera pessoas que comunicam, gera comunicados. Pessoas prontas a simplesmente ouvir e não agir, e não ser, e não se assumir enquanto sujeitos históricos capazes de transformar a sua realidade. Esse é o pensamento perigosíssimo de Paulo Freire. E por isso ele é atacado pelos reacionários. Simplesmente porque, cristão como ele recomenda que o caminho para que a gente seja uma sociedade melhor seja o diálogo. É isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção.
Professor Pedro, rapaz, que aula. Muito obrigado, viu, por esse momento de tanto aprendizado, de tantas experiências. Muito obrigado mesmo, viu? Quero também agradecer ao professor Cleiton, né, que fez essa ponte, que fez esse convite a você aceitou. A gente fica grato eternamente. Agradecer a toda a equipe da Bellarmino, minha adjunta, os professores, coordenadores, e também a todos os convidados que estiveram presentes conosco hoje. Pedro, um show, viu, meu irmão? Parabéns, adorei mesmo. Obrigado. Eu vou deixar um tempo aqui, Cleiton. Fico aberto a perguntas. Enquanto isso, eu vou procurar aqui o material que eu disse, o artigo que eu escrevi agora há pouco, e os vídeos, e vou colocar aqui no chat para quem quiser. Aí vocês podem se inscrever. Semanalmente eu estou postando conteúdo no meu canal no YouTube. Vocês podem se inscrever lá e dialogar, né, com esse material. Cleiton, por favor. Que aula! Como sempre, que aula! Matei a saudade de 6 anos atrás. Incrível, que aula! Muito obrigado, Pedro, muito obrigado mesmo por fazer parte desse momento tão rico, né? Tão rico em conhecimento, tão rico em fatos. Na verdade, a gente passa por um período onde parece que o senso comum ele está tendo mais espaço que a própria ciência, né? E um momento rico em ciência como esse é de grande valia para todos nós. Eu até me arrepio porque a gente passa por um momento extremamente obscuro, né? Nós estamos passando por um período extremamente obscuro e ter pessoas que conseguem distribuir conhecimento e, melhor, ter pessoas que estão a fim de ouvir esse conhecimento me faz muito feliz. Pedro, tem uma pessoa aqui que estava me mostrando os livros dela, que eram exatamente os que você estava compartilhando conosco, o conhecimento, que é uma das minhas chefes, né, do MEF, que é a Bernadette. Bernadette está por aí? Acho que ela quer dar uma palavrinha. Estava aqui dizendo que queria, inclusive, fazer parte do seu grupo de pesquisa, como ouvinte. Confidências não se divulgam, Cleiton. Ai, boa noite a todos. Mas olha, professor, muito obrigada, viu, por esse momento tão fecundo. Eu confesso que ouvindo você, boa noite a todos, gente. É uma alegria estar com essa comunidade aqui do Bellarmino Vieira Barros. E na sua discussão, tem momentos da nossa profissão que a gente se questiona, né? O lugar que toda essa discussão ela vai encontrar realmente a materialidade e se efetivar, porque parece até que a gente está lidando com um gigante maior do que nós, né? E perceber que tem pessoas que pensam, que estudam, que se debruça e que idealiza, porque eu creio que quando a gente idealiza, quando a gente estuda, como você disse, despertar esse gosto por estudar questões relacionadas a viver em comunidade, né? Se negar ao aluno justamente o direito de ter uma aprendizagem de qualidade, eu diria que é um desafio muito grande, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje. E a gente encontrar, professor, uma pessoa que traga essa discussão aqui para o grupo de professores, isso dá uma injeção de ânimo muito grande, e saber que é da universidade mais ainda, porque sabe que a semente está sendo lançada, e nós precisamos sim dessa criticidade, precisamos sim que mais momentos como esses a gente possa estar refletindo, porque a educação não se faz sem esse zelo, esse cuidado em trazer a teoria e a prática, né, para que a gente possa se afinar e realmente conseguir materializar o que a gente idealiza. Esse tem sido um dos pontos que a gente tem trazido para o MEF. Nós precisamos, sim,
proporcionar essas discussões que nos façam sair da bolha e nos façam pensar e ver alternativas, ver estratégias, ver saída. E você proporcionou essa discussão, essa reflexão muito, 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 muito boa, viu? Parabéns e obrigada, né? A gente agradece aí por proporcionar essa noite tão agradável de reflexões importantes para a nossa educação. Eu fico muito feliz. Dizer a vocês que eu sempre me coloco à disposição. Assim, infelizmente agora a gente está nesse momento, mas quando tudo isso passar, eu vou querer ir aí encontrar com vocês e conversar com vocês pessoalmente, porque eu digo isso muito aos meus alunos, nada, e eu penso que cada um de vocês deve entender muito bem isso, nada substitui a presença humana. Embora aqui a gente está, né, de certa forma presente, mas ainda não é o calor humano. Não é você ver a reação do outro, não é você olhar nos olhos do outro, como ele reage ao que você fala e como você reage ao que as pessoas falam, né? Nada pode substituir o professor. Existe um movimento muito forte que vai ficar depois dessa pandemia de forçar a barra para que professores continuem dando aula online, porque isso vai baratear a educação. E nós temos que lutar contra isso. Isso já é uma luta anunciada. Porque vocês vejam que as empresas, as plataformas estão avançando. E nós não podemos nos permitir nos uberizar. Daqui uns dias vai existir um movimento de uberização do professor. Aliás, já está acontecendo. E a gente tem que lutar contra isso. Nada substitui a presença humana. Tá? Cleiton, eu vou mandar para ti o link do artigo, porque eu não consegui mandar aqui para um e-mail, e é um artigo que, assim, sobretudo se você é professor e se você é mãe, leia, é importante. A gente está fazendo um levantamento de como tem aumentado o sofrimento psíquico, consumo de remédios controlados, porque o sofrimento das professoras é maior do que o sofrimento dos professores. Nós, homens, estamos numa posição privilegiada. E o sofrimento das professoras mães é ainda mais grave. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso. Mandei, Cleiton, aí no teu WhatsApp, se você puder repassar. E o áudio dessa fala de hoje, quando eu conseguir colocar no podcast, eu mando também, Cleiton. Pronto, ok. Inclusive, a gente está gravando e eu mando para ti também. Ok, agradeço. Pedro, nós temos aqui também duas pessoas incríveis, que é o Ivonaldo e a Cida Costa, que eles são da GRE, também estão presentes conosco. E uma pessoa que eu acho incrível também, né, que faz jus à educação e que hoje está na Secretaria de Educação do município de Minador do Negrão, tem uma história assim enorme na educação do município, que é a Tássia. Né? A Tássia, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela como gestora lá da escola que eu trabalho, e aí ela saiu da escola para assumir a pasta da educação do município. Uma pessoa também que se dedicou, eu acho que há 20 anos, assim como você, à educação daquele município. Né? O que eu acho interessante, gente, de Pedro é que ele passou por todos os níveis de educação possível. Eu acho que desde a pré-escola não, né? Mais fundamental, de fundamental para cima, tudo. Eu comecei na 5ª série, fui da 5º ao 8º ano, que não tinha 9º ano naquela época, depois ensino médio. Sim. Depois eu fui para a FEBEM, né, que não é FEBEM, é CASEM, né, mas eu trabalhei também com jovens em situação de reclusão. Depois eu dei aula em faculdades particulares, dei aula em universidade e hoje eu sou professor do Instituto Federal. E no ensino médio no estado de Pernambuco durante 13 anos. Isso. No IFAL é no médio ou é no superior? No IFAL eu dou aula no ensino médio, no curso de agroecologia e agropecuária, e dou aula no curso de Física e História da Educação.
Pedro, eu tenho uma forte tendência na agroecologia. Inclusive, meu mestrado uma das vertentes é a agroecologia. Muito E se legal. fala muito em Paulo Freire na agroecologia. É porque, assim, o brasileiro tem vergonha de enaltecer os seus pensadores. Todos os povos de todos os países, quando tem um cara que pensa, enaltecem. Aqui a gente esculhamba e não dá para entender, né? Porque, assim, ainda que você não concorde, e você é livre para não concordar com Paulo Freire, né? Ainda que você não concorde com ele, mas você tem que ter argumentos para fazer uma crítica científica embasada. Não isso que a gente vê na imprensa, não essas fake news, essas bobagens que se falam e que nos emburrece. O brasileiro está ficando cada vez mais burro, simplesmente porque não se dá o trabalho do estudo, da pesquisa e da busca de uma verdade mais aproximada da ciência. Você vê essa menina que foi para a CPI, a doutora, você vê o que é a pessoa saber o que fala. E nós, é como eu disse no começo, nós temos que fazer um esforço, nós professores, para termos domínio do nosso objeto. Assim a gente consegue construir, inclusive, aquela situação de diálogo com os estudantes, que é tão importante hoje em dia. Sim, sim. Pedro, uma última pergunta. Eu também posso disponibilizar teu e-mail para o pessoal, se precisar entrar em contato contigo? Pode, esse que eu mandei, Cleiton, para tu. Sim, sim. Tá, aí eu já deixei o meu canal do YouTube, aí eu vou mandar o podcast. Eu já mandei o artigo para ti, né? Mandou, recebi aqui e já vou encaminhar para o pessoal, viu? Ok. Pessoal, eu agradeço a oportunidade. Eu penso que é importante o diálogo, a gente terminou falando de diálogo, e que a gente estude e que a gente reproduza e converse, e que a gente esteja aberto também para aquele que não pensa igual a mim. Só que a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode dialogar com a intolerância. Há um paradoxo. Quando a gente tolera o intolerante, a gente se anula. Então a gente tem que conversar e dialogar dentro de um ambiente democrático, científico, civilizado. O resto é barbárie. Muito obrigado, meu irmão. Belas palavras, sábias palavras. Pois valeu, gente. Um abraço em todos. Pedro, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado de coração mesmo. Como o Cleiton disse, quero também agradecer na corrida a pessoa, tanto conhecimento, tanta informação boas. Agradecer a minha colega Tássia, né, que está conosco hoje. Comecei meus trabalhos com ela na escola, fui adjunto, como o Cleiton disse, ela saiu para assumir a pasta da educação aí no município, mas é uma pessoa extraordinária. Muito obrigado, viu, Tássia, por estar conosco hoje e junto com o seu pessoal. Pedrão, muito obrigado. Obrigado à equipe Belarmino. Cleiton, você é 10, meu irmão. Obrigado por fazer essa ponta aí com o Pedro. Estamos juntos, viu? Muito obrigado mesmo. Todos tenham uma noite abençoada. Eu me deixo aqui à disposição, o pessoal da GREC está aí, para falar para outro grupo de professores, tá? Sim. A gente combina. Eu estou numa correria aqui de tese, mas eu arrumo um tempinho para a gente poder conversar. Eu acho que isso é importante. Diálogo, conversa, é importante. Fico à disposição de vocês. Que bom, Pedro. Muito obrigado. Quando é que tu entrega a tese? Tá terminando? Eu tô na correria para março, a defesa, eu tô nessa correria. A minha é para agosto. Foi, valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom também. Muito obrigado por estarem aqui. Pedrão, até a próxima. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado a todos.